Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar assim, Deus. Pai, obrigado, Senhor, que apesar de muitos motivos que nós podemos nos reunir, o Senhor está presente conosco. Obrigado, Senhor, pela beleza, a maravilha do Teu Filho. Obrigado pela imensidão do Teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, porque o nosso pecado foram perdoados. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda do Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu visitar do Teu Espírito trazendo a Tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, pelo despertamento, mesmo que nós não entendamos, olhamos como somente uma nuvem pequena, mas ali está o Teu poder operando. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tirado de nós um pouco mais do amor a esse mundo e o amor e colocado mais amor a Ti. Amém. Obrigado, Senhor, porque o amor tem nos constrangido de modo e de outro, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ensine, nos revele, nos instrua, trazendo a realidade do Teu Filho para a nossa vida. Amém. E que Ele seja a nossa vida. Amém. Então, sim, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir João 17. João, capítulo 17. Nós gostaríamos de estar meditando quando assim Deus ver sobre esse tremendo capítulo de João, capítulo 17. Só um parênteses, no carnaval já está certo que o nosso irmão Paulo Bornelli virá, a não ser que ele se aguente, como ele disse. Eu sempre falo para ele, se Deus tem um propósito de senhor vir, irmão, quem vai vir? E também nosso irmão Thomas, do sempre, estará conosco, se Deus quiser, no carnaval. O tema, irmãos, ele é mais profundo do que nós imaginamos. E sempre o tema bíblico ele é mais atual do que nunca, ele é urgente. E o tema é: não ameis Cristo. Tudo, irmãos, da nossa carreira cristã está atrelado a isso. Amar o Senhor e não amar o Senhor. Então, não ameis o mundo é o tema do nosso encontro no carnaval, e que nós devemos estar orando pela graça de Deus. Vamos ler, irmãos, e hoje vamos a algumas coisas que nós podemos. É insondável a palavra de Deus, por mais que nós possamos estudar, e o que eu tenho pedido a Deus diante do Senhor, aos pés de Jesus, que realmente Cristo seja a minha vida. Que realmente aquilo que nós temos pregado, nós temos olhado e recebido do Senhor, seja realmente uma expressão da vida de Cristo na minha vida. Irmãos, se a palavra de Deus não nos tem levado aos pés de Jesus, então nós não temos ouvido a palavra do Senhor. Nós temos escutado com ouvidos biológicos, não com ouvidos espirituais. Fatalmente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é impossível eu e você não termos, irmãos, uma decisão, uma reação àquilo que a palavra de Deus nos diz. E a reação sempre vai ser a mesma: arrependimento.
e nos levar aos pés de Jesus. Irmãos, a maioria de todas as nossas dificuldades nesse mundo é porque nós não compreendemos e nós não ansiamos, nós não buscamos e nós não conhecemos a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos maiores problemas, irmãos, é nós ouvirmos sobre Jesus e não crermos nele. Isso já lá em Atos 14, se você provavelmente Atos 13, todos os sábados reunidos na sinagoga. E o que eles ouviam? Naquela época eles não tinham o Novo Testamento, mas eles tinham o Velho Testamento. E o Velho Testamento todo ia falar de quem? Cristo. E a palavra de Deus diz que eles não criam. É a mesma coisa para nós hoje em dia. Não tenha dúvida nenhuma, se de um modo ou outro a palavra de Deus não tem levado você a fazer uma avaliação da nossa vida nesse mundo e como nós estamos vivendo e quem é Cristo para nós, então de um modo ou outro, irmãos, nós não temos ouvido a palavra de Deus. Se ela não tem nos checado à luz da realidade do modelo celestial que é Cristo, então de um modo ou outro nós não temos ouvido a palavra de Deus. Então as grandes dificuldades que nós temos nesse caminhar, porque nós não cremos, nós não estudamos, nós não lemos, nós não buscamos o que a palavra de Deus nos diz sobre a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quem nós somos em Cristo Jesus, e aonde é a nossa pátria, e qual o propósito que Deus tem para nós nesse mundo. Então, se nós perdemos essa visão, fatalmente nós ficaremos olhando para todas as nossas dificuldades e todos os nossos enfrentamentos e todas as situações que nós enfrentamos nesse mundo, e vai nos levar de um modo ou outro, irmãos, a desanimar. Mas não é essa a proposta da palavra de Deus para a minha vida, Senhor. Deus não tem uma proposta, Deus tem uma pessoa, e a pessoa é Cristo. Então, irmãos, se nós de um modo ou outro nós não temos visto isso, é porque nós desconhecemos a palavra de Deus. Irmãos, quanto a necessidade de nós estudarmos a Bíblia. Eu já tenho falado isso aqui, eu tenho falado isso aí, tocado muitas vezes em relação aos jovens. Olha, preste atenção, você não tem nada para dar para sua esposa se não for Cristo. Você não tem nada para dar para os seus filhos se não for Cristo. Você não tem nada para dar na assembleia, na reunião, se não for Cristo. Você não tem nada para dar para o seu trabalho se não for Cristo. Você não tem nada que dar para Deus a não ser Cristo. Então, irmãos, se nós não entendermos isso, nós vamos tentar remediar as nossas doenças da alma e fatalmente nós vamos ficar desanimados. Por quê, irmãos? Porque jamais conseguiremos viver, andar de acordo com a palavra de Deus, se Cristo não tem sido central na minha vida e na sua vida. Se eu e você não temos permanecido em Cristo, permanecido na sua palavra, permanecido no seu amor, não há fruto que glorifique a Deus. E o único fruto que glorifica a Deus é o fruto do Espírito Santo, é o fruto do Espírito de Cristo, é o fruto de Cristo em nossas vidas. Então, você olha para Jesus e vê a beleza de Jesus. Você pode evitar aquilo que você gosta. Se você anseia uma casa, um carro, seja qualquer for, sua profissão, se você foca naquilo, irmãos, você gasta tempo, você se esforça, você busca, você vai, você briga, você vai e luta. E qual o final de tudo isso? Nada. Nada. Então o nosso foco está errado. Todas as nossas dificuldades estão ligadas, irmãos, à falta de compreensão da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é você em Cristo Jesus?
nós poderemos ter algum conhecimento bíblico, e ele pode ser suficiente no aspecto de vivermos uma realidade espiritual naquilo que Deus tem falado. Mas também poderemos ter um monte de conhecimento bíblico, irmãos, e não termos a realidade que é Jesus Cristo em nossas vidas. Então preste atenção, é questão de devoção. É devoção, irmãos. Se você analisar a sua vida, você vai ver onde está a devoção sua. Você dorme pensando em alguma coisa, não é verdade? Você dorme pensando, estudando, buscando, aprimorando alguma coisa. Está errado em algum aspecto? Não. Mas isso não é o foco. O foco primeiro, irmãos, é sempre começando com Cristo e terminando com Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Não tem nada fora de Jesus Cristo para nossas vidas. O povo de Deus estava no Egito. Para tirar do Egito, Cristo. Nós em Cristo. O mar vermelho. Mas para ter uma vida de plenitude de Cristo, a nossa maior devoção, nós temos que passar pelo Rio Jordão. É Cristo em nós. Por que, irmãos? Porque é um quebrantamento do nosso eu, é um tratamento da nossa alma doente. Porque você conhecer a verdade e não ter expressão da verdade, irmãos, é uma mentira na nossa vida espiritual. Conhecer a verdade tem que ter expressão da verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então, quando você olha para esse texto aqui tremendo da palavra de Deus, aonde você vê o 14, 15, 16, falando do Espírito Santo, a provisão de Deus, a iluminação de Deus, o propósito de Deus, o que o Espírito Santo veio fazer. Quantas coisas nós falamos pelo Espírito Santo, e não é, porque o Espírito Santo ele veio o quê? Anunciar Cristo. Ele veio o quê? Glorificar Cristo. Ele veio edificar a igreja em Cristo. Ele vai nos transformando de glória em glória à imagem de Cristo pelo seu Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que vem trazer realidade de tudo que Cristo é e que Cristo fez em nossas vidas. Por isso, aquele clamor da sete igrejas, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito não tem nada para dizer para mim e para você, a não ser anunciar as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. A não ser, irmãos, anunciar a glória de Cristo, para que Cristo seja glorificado no meio do povo. Então, irmãos, a glória de Deus, ela permeia toda a Bíblia, e toda a Bíblia é um chamado à separação, e toda a Bíblia é chamado, irmãos, a um sacerdócio e uma filiação. Toda a Bíblia. Se eu sou filho de Deus, imediatamente nós somos sacerdotes. E o sacerdote ele tem uma função: servir, glorificar, anunciar, testemunhar aquele que é o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós lemos isso aqui, diante dessa grandiosidade da palavra de Deus, Jesus passa e ele vai fazer uma oração. Mas você fala assim, mas Jesus já fez uma oração, ele ensinou lá em Lucas. Lá Lucas tem uma oração que Jesus ensinou. Tem. É Lucas 11. Agora preste atenção. Jesus ensina uma oração que eu e você devemos orar. Não é isso? Mas essa oração aqui, João 19, é Jesus que está orando. Aqui ele nos ensina como orar. Ali é ele que está orando. Aí você vai ver a profundidade, irmãos, porque aqueles irmãos que estavam ali, prestem bem atenção,
para participar da ceia, irmãos, ele reúne os seus discípulos num local adequado, num momento adequado, os elementos adequados e o Senhor adequado. Naquele momento que ele tira, irmãos, a sua roupa, coloca aquelas toalhas e lava os pés dos seus discípulos. Naquele momento que ele vai dizer assim: olha, eu mandarei um outro Consolador, estará convosco. Ele não estará somente entre vós, estará em vós. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo aquele que está em mim, Deus o poda, disciplina para que dê mais fruto. Sem mim você não pode fazer absolutamente nada. Irmãos, quantas coisas nós temos feito nessa assembleia, na nossa vida pessoal e conjugal, que não tem realidade com Cristo. Quantas? Porque nós vamos com o nosso bom senso, nós vamos com as nossas ideias, nós vamos com nossos pensamentos, nós queremos trazer a realidade de outro lugar para esse lugar, nós queremos copiar coisa de outro para outra coisa. Irmãos, você pode copiar muitos modos, mas você não pode copiar a vida de Cristo. A vida de Cristo tem que ser uma realidade pessoal e corporativa, aos pés de Jesus. A vida de Cristo não é imediata. Ganhamos a vida de Cristo para a vida eterna, mas o viver é Cristo, irmãos. Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. A pergunta é essa: nós podemos orar essa oração? Fala: Senhor, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim? Se é, irmãos, então nós devemos levar a vergonha de Cristo, as aflições de Cristo, a glória de Cristo, o amor a Cristo, a devoção a Cristo. Cristo é tudo em todos, Ele é minha vida e o morrer é meu. É muito mais do que nós estamos pensando, irmãos. Nossas reuniões precisam ganhar a dimensão celestial. Precisa. A necessidade, irmãos, tremenda, irmãos, de nós enxergarmos o nosso Senhor e vemos quem nós somos em Cristo Jesus. Senão nós vamos continuar patinando sem realidade espiritual. As suas prioridades não mudam. Aonde está o teu tesouro, está o coração. Seu tesouro é o seu dinheiro, seu tesouro é a sua aposentadoria, seu tesouro é o governo, seu tesouro são instituições, seu tesouro é isso, qualquer outra coisa, menos Cristo. Menos Cristo. Irmãos, nós não sabemos orar como convém. Os discípulos disseram para Jesus: ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar como convém. Por que nós oramos? É para depender de Deus? É porque nós o amamos? Por que nós adoramos? Porque eu sei cantar bem, se eu tocar bem? É isso, irmãos? Está enganado. A adoração é uma reação à visão do amor, da graça, da misericórdia de Cristo Jesus. Aqueles que chegaram a Jesus, simplesmente viram Jesus, e iam aos pés de Jesus em adoração. É uma reação. A adoração é uma reação do íntimo do coração, uma devoção. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é local, não é o modo. É a motivação do nosso coração. Por que nós cantamos? Por quê? Porque você tem experimentado a graça e a misericórdia do Senhor. Você tem experimentado que Cristo é a sua vida de fato. Você tem experimentado uma vida de ressurreição. Você tem experimentado que Cristo realmente é a nossa única esperança. Você tem experimentado de fato, irmãos, que a palavra de Deus é a palavra de Deus inerrante. Nós temos experimentado devoção ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. De fato, devoção a Ele. E podemos falar com plena convicção
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, seja boa, seja ruim, seja o que for. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse é o alvo do atleta. O alvo do atleta, irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Será que podemos falar assim, irmãos? Irmãos, Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, eles vão descansar das suas obras. Apocalipse vai dizer assim: olha, lá não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, o mar já se foi. Aonde você está? Essa vida miserável aquele mundo. Está olhando para esse mundo, ficando abismado com ele, a tecnologia na sua mão. É isso que você está vivendo. Amados irmãos, essa oração é uma oração do coração do Filho ao coração do Pai. É o Santo dos Santos do Novo Testamento. É o lugar santíssimo, onde você tem no capítulo 17 tudo, irmãos, tudo que eu e você precisamos saber. Aí então, para rasgar tudo a Bíblia e o resto? Não, amados irmãos, não faça isso, porque toda a Bíblia é a revelação de Deus. Ali é um resumo, irmãos, de tudo aquilo que nós precisamos de Cristo Jesus. Então nós sabemos orar? Não. Sabemos orar como nós oramos? Para o nosso bem e prazeres, para sustentar a nossa alma doente, as nossas petições terrenas, carnais, petições de coisas lícitas, sejam elas ou como for. Não, irmão. Não, irmãos. Presta atenção à oração que Jesus ensinou. Depois nós vamos dizer a oração que Jesus orou. Lucas 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, os seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então eles ensinou, dizendo assim: quando orares, lá em Mateus 6 vai dizer: você entra no seu quarto, você sozinho. Existe uma oração corporativa? Sim, irmãos. Existe uma oração individual? Sim, irmãos. Eu vou dizer mais para você: a oração individual, se podemos dizer assim, ele é muito mais importante do coração coletivo. Você diante do Pai, Ele sabe tudo que está no teu coração e você está diante dele. Você não precisa se expor, você não precisa achar que ora bem, você não precisa procurar palavras bonitas que Deus já sabe, você não precisa inventar nada. É você e o Pai. Então Mateus 6 vai dizer: entra no seu quarto e fecha a porta. Para quê? Alguém precisa ouvir? Está diante de você e o Pai. E Ele vai dizer assim: Pai. Por que nós oramos, irmãos? Porque nós temos um Pai e nós temos uma filiação. Nós oramos porque nós fomos resgatados pela graça de Deus, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nos fazer filhos de Deus e filhos parecidos com o seu Filho. Por isso Deus tem dois envios. Gálatas capítulo 4. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, e Deus enviou o Espírito Santo para nos selar, para dizer: agora vocês são filhos. E nós podemos dizer: Pai, Paizinho, Abba Pai. Nós temos um Pai. Irmãos, nós temos tantos equívocos na nossa vida. Jesus vai dizer assim: olha, vocês que são pais maus, saber dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial vos dará os bens. Ele já nos deu, irmãos. Nos dará o quê, irmãos? O encher, o depender do Espírito Santo de Deus. Se eu e você recusarmos a andar sem Ele, recusarmos a ter uma vida sem Ele, sem a direção dEle, sem a revelação dEle,
sem a manifestação dele em nossas vidas, trazendo a realidade, a verdade, trazendo o Cristo para nossas vidas. Irmãos, ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Vemos que sempre a oração, ela é vertical. Ela sempre começa com Deus, termina com Deus, é para Deus. É para Deus Pai, Ele é o nosso Pai. Pai, seja santificado o teu nome, o teu reino e a tua vontade, meu amado Senhor, sejam na minha vida prioridades. É isso que ele está dizendo aqui. Você pode ler Mateus 6, eu falo sobre isso. Então, seu nome, seu reino, sua vontade, irmãos, como Deus tem procurado um testemunho de Jesus Cristo na minha vida, na minha casa, na minha família, na assembleia, no trabalho, seja onde for. Deus tem procurado um testemunho vivo do seu Filho. Ele não tem procurado um Oswaldo melhor. Oswaldo nunca foi melhor. Ele tem procurado um testemunho vivo do seu Filho. Ele tem procurado coerência. Jovens, Timóteo, ser fiel às suas doutrinas. Timóteo, fica firme, persevera na palavra. Timóteo, fica lá, não sai de lá não. O mundo tem as atrações, o mundo tem tudo que nós estamos vendo aí, e muito mais, e vai ter mais ainda. Mas você permanece naquilo que você foi chamado. Fica firme ali na palavra de Deus. E nos seus intempéries, nas suas lutas, nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas dúvidas, lembre-se de uma coisa: você é filho, o Pai está conosco, no poder do Espírito Santo, revelando Jesus Cristo para nós. Fica firme no Senhor. Quanto mais o tempo se aproxima, santificado seja o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Aí ele começa a dizer: o pão nosso de cada dia. Irmãos, nós seríamos, não está errado você imaginar isso aqui, que um alimento, Deus nos sustentando, Ele nos sustenta. Não está errado, mas preste atenção. Você não acha que é maior que isso? Mateus 6 vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Comer, vestir, beber e morar. Está vendo, irmãos? É muito mais. Quem é o pão, irmãos? A palavra de Deus diz que nós temos que nos alimentar com a palavra de Deus. Esse alimento que desceu do céu é o maná vivo de Deus. É o próprio Cristo. Quem bebe de mim, se alimenta de mim e viverá por mim, e em mim e para mim. Só Ele, e mais ninguém. E Ele vai dizer assim: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos deve, não nos deixe cair em tentação. Essa segunda parte é uma parte vertical, horizontal, é relacionamento. E que quando você olha daqui, você precisa, à luz da palavra de Deus, avaliar. Não peça para Deus perdoar os seus pecados se você não tem perdoado o pecado do seu irmão. Deus não vai te perdoar. Não vai. Porque do mesmo modo que eu te perdoei, irmãos, não existe absolutamente nada nesse mundo que alguém possa fazer a mim que seja maior daquilo que eu fiz ao meu Senhor. E Ele me perdoou completamente, eternamente e fisicamente. E Ele diz assim: eu não me lembro mais dos teus pecados. Essa oração que Jesus ensinou. Mas a oração do Senhor. Olha lá 17, João. Não, 17. Nós vamos ler todinho João 17. Eu gostaria que os irmãos lessem em casa João 17. Quantas vezes? Quantas vezes? Até a vinda do Senhor.
o irmão John Knox, aquele homem que foi simplesmente queimado. Não foi John Knox. Aquele irmão da Escócia, grande avivamento da Escócia, no leito de morte, ele dizia para a esposa: leia para mim João 17. Leia para mim João 17. Existe nesse capítulo, irmãos, tudo que está no coração do filho, no coração do pai, que deve influenciar o corpo de Cristo, a sua igreja. Tudo que Deus pensa do filho, o filho pensa do pai, o pai pensa da igreja, o filho pensa da igreja, o que ele faz para a igreja, e o que está no coração do pai, estamos juntos assim. Então presta atenção, nós vamos ler devagar, e você vai ler em casa, quantas vezes? Todas as vezes que você ler, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, revela-me, Senhor, abre meus olhos para enxergar. Você vai alimentar do céu e vai ficar plenamente satisfeito. Tendo Jesus falado essas coisas, que coisas, irmãos? João 13, 14, 15, 16. Principalmente 14, 15 e 16. Todas aquelas coisas do Espírito Santo, da videira, tudo. E tendo falado essas coisas, levantou os olhos para o céu. Irmão, seu Filho de Deus levanta os olhos para o céu. Seu Filho de Deus, a vida dele era uma vida de oração. Enquanto estava aquela muvuca lá embaixo, Jesus saía, ia sozinho, e lá ele orava ao Pai. Irmão, se Jesus, que é Deus, Filho de Deus, havia necessidade de comunhão, de se alimentar, de depender do Pai plenamente, quanto mais eu e você, miseráveis pecadores. Ainda não enxergamos a real necessidade que nós temos. Eu tenho que resolver o problema da minha família, eu tenho que resolver o problema dos meus filhos, do meu casamento, da semana, eu tenho que resolver. Você não tem que resolver nada. Você e eu temos que ir aos pés de Jesus e ter comunhão com Cristo, beber essa fonte inesgotável da graça de Deus e viver debaixo dela, ser conduzido pela graça, esperar inteiramente na graça. A graça é suficiente, irmãos. Isso chama-se direção de Deus, os ajustes de Deus para nossas vidas, seja em qualquer aspecto. Todo ajuste humano, ele vai cair por terra. Você já experimentou isso? Você tenta ter um ajuste na sua vida conjugal, você faz de tudo para ajustar, cai por terra. Porque quem pode ajustar é o Senhor. Nós temos que ficar na dependência do Senhor, ouvir a voz de Deus e obedecer. Então ele vai diante do Pai e ele, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegando a hora. Qual é a hora? Que o Filho vai ser entregue para morrer. Ele vai ser entregue por quem? Pelos religiosos. E por quem ele vai morrer? Por mim e por você. Por todos aqueles que o Pai deu a ele. E todos aqueles que o Pai deu a ele, ele não lançará fora. Então ele ora e ele diz assim: Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Irmãos, qual a preocupação? É que o Pai seja glorificado no João capítulo 1, versículo 14: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Que glória é essa? Cheio de graça e verdade. Que glória é essa? Isaías 34:
um Deus compassivo, longânimo, cheio de graça, cheio de bondade e misericórdia. Por isso, irmãos, Moisés vai aos pés e adora. Por isso que você vê Ruth, do Campos de Boaz. Irmãos, nós precisamos viver os Campos de Boaz na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na vida da Assembleia. Você sabe o que quer dizer o Campo de Boaz? É o campo da graça de Deus, se alimentando daquilo que é celestial, o pão da vida que é Cristo. Quando Ruth tem aquela maravilhosa visão de Boaz, ela fica encantada. Como pode o Senhor me amar? Quando posso achar graça aos seus olhos, se eu sou moabita? Eu sou contra o Senhor, eu vivi em terra de inimigo. Os moabitas sempre foram inimigos de Deus, e eu e você éramos por natureza inimigos de Deus. Mas através do belo, maravilhoso Boaz, ele veio nos reconciliar com o Pai, lá naquela cruz. Fala: Pai, glorifica o teu filho. Eu vim para glorificar meu Pai. Que relacionamento precioso, maravilhoso. Jesus fala assim: o Pai me ama. Outro texto vai dizer assim: o Filho ama o Pai. Agora Deus vai dizer para mim e para você, 2 Coríntios 5, o amor de Deus nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Por quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. E eu e você estamos. Para quê? Para que não vivam mais para si, mas vivam para aquele que nos seus mais. Irmãos, prestem atenção. O amor de Deus nos constrange. Se nós amamos o Senhor, amamos a sua palavra, amamos a oração, amamos a comunhão com Cristo, a comunhão com a sua palavra, a comunhão com os irmãos, a comunhão no sofrimento, amamos. Se nós não amamos, irmãos, a palavra de Deus para nós é simplesmente uma Bíblia guardada. Eu vou dizer para você, faz muito mais mal uma Bíblia guardada do que você não ter nada em casa. Você está com tesouro na mão e você está comendo, irmãos, lixo no seu lado. Está com tudo e você está comendo lixo no seu lado. Aquele irmão que diz que o Washington preso, mais de 15 anos na cadeia, aquele guarda olha aquele homem. Aquele homem sofreu todo o sofrimento que se imagina. Ele falou: posso ter todo o sofrimento do mundo, mas ninguém pode tirar a alegria que eu tenho em Cristo Jesus. E aquele homem diz assim: eu gostaria de conhecer esse Jesus. Mas ele diz assim: mas eu vou perder muita coisa. Então ele diz assim para aquele soldado: você não vai perder nada, porque Jesus é tudo. Onde estão meus bens? Onde está minha família? Onde estão as coisas terrenas na minha vida? Eu tenho tudo. E morreu com insuficiência cardíaca e tuberculose. Irmãos, você já imaginou o amor de Deus por você e por mim? Aquele cântico que vocês sabem, aquele irmão, um judeu que recebe Jesus como Salvador, e naquela época, se o judeu recebesse Jesus como Senhor e Salvador, ele era banido da família, tirado da herança, coloca ele na masmorra até ele se arrepender
e dizer que ele nega Jesus, e é alimentado com aquela portinha tudo escuro. Você imaginou ali naquela masmorra de fezes e urina, não vê o sol? Você imaginou? Ele recebe a comida todos os dias, e um dia a comida vai e não sai, e não pega, e quem abre entra com uma lamparina, e na parede está escrito: se eu tivesse todos os mares do mundo, se todas as águas do mundo fossem tinta, se todas as árvores do mundo fossem pincéis, ainda assim eu não conseguiria descrever o amor de Deus que está em Cristo Jesus por mim. Você já pensou isso? É muito mais do que nós imaginamos. Vergonha, irmãos. Sentimos vergonha. Porque ao olhar o Senhor, só nos dá coragem e vergonha. Mas mesmo assim, chegamos ao Senhor não com a nossa justiça, que é trato de imundícia, não presta. Nós chegamos pela justiça que está em Cristo Jesus. Ele se fez justiça, redenção, sabedoria e santificação por mim e por você. Irmãos, como é que nós não podemos amar esse Senhor? Como é que nós podemos ser tão alheios ao Senhor? Como é que nós podemos amar tantas trevas? Mas fala, o que é isso, Zó? Está amando as trevas? Sim. Toda vez que você nos chega à luz, não há uma luz, você está amando as trevas. O salmista fala uma coisa tremenda, irmãos. Olha aqui, presta atenção. Se contemplar do Senhor, contemplar a beleza de Cristo. Você foi salvo para quê, irmãos? Para que foi salvo? Para agora você falar graça e paz? Agora não adora, não tem idolatria? Não tem? É para isso? Para dizer que você é salvo, foi batizado? É para isso que você foi salvo? Não, irmãos. Ele nos redimiu para uma santa vocação. E essa vocação, irmãos, é celestial, é ser parecido com Jesus. O salmista diz assim, 17:15. Olha o que ele diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Você sabe que contemplar é a base da atividade cristã. A vida de Cristo deve ser fruto da nossa contemplação a Cristo. Agora, quanto nós temos contemplado a Cristo? Você tem parado para contemplar Cristo? Para enxergar Cristo? Oswaldo, você está tendo agora visões? Nós enxergamos a Cristo pela revelação da palavra, pela fé. E ele vai dizer assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha 1 João, capítulo 3. Pessoal, nós vamos ler de acordo que Deus conduzir, nós vamos de acordo com Deus fala. 1 João 3. Aqui você tem o já e o depois. O já, irmãos, é já. A oração de Jesus está falando que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos filhos de Deus. Isso não tem como mudar. E aqui ele diz: vede que um grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E por que não andamos como filho de Deus, não casamos como filho de Deus, criamos nossos filhos como filhos de Deus, relacionamento conjugal como filhos de Deus, assembleia como filho de Deus? Por que, irmãos?
porque nós perdemos a visão da nossa filiação e da paternidade de Deus. Nós deixamos de contemplar o nosso Senhor pela face de Jesus. E Ele vai dizer assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Depois, o já, somos filhos, ou depois, seremos plenamente semelhantes a Jesus. E enquanto nós estamos aqui, contemplando a sua justiça, irmãos, eu me contentarei de ser semelhante ao meu Senhor. Irmãos, contemplar a Jesus muito mais do que ter uma reunião de pregação, de oração ou qualquer outra coisa, que tudo é bom e deve. Se você reúne, se você lê a Bíblia, se você ora e não tem, irmãos, a manifestação de Jesus na sua vida, na minha vida, então nós estamos perdendo nosso tempo. Nosso tempo. Preste atenção, irmãos, nós estamos falando de realidade espiritual. Maridos, amai vossa esposa como Cristo. Você, marido, tem amado sua esposa? Ou tem sido omisso, um grosso? Não faz parte dos filhos de Deus. É a realidade espiritual. Se você quer melhorar, nunca você vai melhorar. Jesus não veio melhorar a minha vida, Jesus veio matar. Eu faço morrer e dou a vida. Eu vou ferir e eu curo. Fazer morrer e dar a vida é a cruz de Cristo. Ele fez isso na cruz uma vez por todas. Agora ferir e nos curar é o caminho da cruz, é o trabalho da cruz. É a soberania, a graça de Deus operando em nós, pela circunstância e pela palavra de Deus. Mas Ele faz a vida. E Ele cura, graças a Deus. E Ele diz assim: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Irmãos, essa purificação nada mais é conformação com a imagem e semelhança do nosso Deus. O que Jesus está fazendo naquela oração? Glorificando o Pai. E o que o Pai está fazendo? Glorificando o Filho. E o que o Filho está fazendo? Glorificando a igreja. E o que a igreja está fazendo? Deveria glorificar o Filho. Deveria. E como é que a igreja glorifica o Filho? Um testemunho vivo de Jesus Cristo. Pessoal, conjugal, familiar, assembleia, trabalho. Um testemunho vivo, uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de perseverança, uma vida de separação, santificação, uma vida aos pés de Jesus, uma vida inconformada com a sua vida espiritual, mas sendo conformada com a vida de Cristo. Será que nós paramos, irmãos, para pensar? O tempo passa tão rápido, irmãos. Eu tenho 60 anos, vou fazer 64. Eu, o nosso irmão, ele é um pouquinho mais velho que eu. Um dia, 2 dias. Sabe que coisa? Você pode envelhecer dois modos. Você pode envelhecer e começar a ficar mais voltado para as coisas terrenas, se apegado a você, a sua enfermidade, ao seu corpo, ao dinheiro, seja o que for. Ou você começa a vislumbrar, ver a face do nosso Senhor. E isso leva-nos aos pés de Jesus. E as coisas vão se tornando secundárias. E nós vivemos casados
como se nós não fôssemos. Quer dizer que não é para casar? Não estou dizendo isso. Mas o nosso casamento, irmãos, o principal é o casamento do nosso Senhor. E o nosso casamento também vai acabar. Porque no céu, a Bíblia diz que não se dá em usássemos as coisas desse mundo como o Senhor fez. Vivêssemos aqui, irmãos, como se daqui nós não somos. Ah, irmãos, você almeja isso em Cristo Jesus? Ou você vive aquela vida miserável, sempre problemática? Problema nós temos, irmãos. Vai viver uma vida problemática, que não tem solução, uma vida que não vai. Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Porque o Senhor da graça, Ele trata conosco. Paulo, no final da vida, todos abandonaram Ele. Alguns só ficaram. Ele diz assim: mas o Senhor esteve comigo. O Senhor esteve comigo. Paulo está dizendo a mesma coisa de Salmo 23, irmãos, capítulo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consome. Ele é poderoso para me livrar e me guardar seguro até a vida de Jesus. Aonde nós temos olhado? Jesus vai orar, ele olha no céu e ele glorifica o Pai. E o Pai glorifica o Filho. Por incrível que pareça, o Filho glorifica a igreja. E o que o Filho espera da igreja? Que o seu nome seja glorificado. Essa última parte é o problema. A primeira e a segunda parte, irmãos, não tem problema. Mas essa última, grande problema. E olha o que ele diz: como cavalheiros aqui, irmãos, continuamos outro dia. E a vida eterna é esta. Olha que coisa tremenda. O que é a vida eterna? Mas ele diz no 2: assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, vida eterna não é dizer eu recebi Jesus. Ninguém aceitar Jesus. Ninguém diz aceitei Jesus. Preste atenção. Você aceita Jesus com a alma. Você recebe Jesus pela obra do Espírito Santo em nossos corações. Quantos aceitam Jesus? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Vida eterna é uma pessoa. Vida eterna não é um lugar, amados, não é um lugar. Eu vou para a vida eterna, eu vou para a vida eterna. Sim, mas a vida eterna é uma pessoa. 1 João vai dizer assim: quem tem a Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Você tem dois tipos de pessoas numa assembleia, você tem dois tipos de pessoas nesse mundo, e não adianta dizer que é isso mesmo. Não existe uma assembleia plenamente de Cristo. Porque aonde o Senhor semeia a sua palavra, o diabo semeia o jogo. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Ou você está na vida eterna, ou você está na perdição interna. Ou você está na libertação interna, ou você está na condenação externa. Ou você está, a sua pátria celestial, ou a sua pátria é o lago que arde de fogo e enxofre. Os olhos, isso é muito terrível. Terrível, sabe o que é, irmãos?
é nós conhecermos a palavra de Deus e nós não obedecermos. Isso é terrível. Conhecermos a palavra de Deus e obedecermos. Amarmos mais a nós mesmos do que a Bíblia. Amar o que nós achamos e não amar aquele que nos achou, nos buscou e nos salvou, que é Cristo Jesus. Isso é terrível. Isso é terrível. Vida eterna, irmãos, é uma pessoa que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste a fazer. Jesus nem chegou na cruz ainda, mas a obra já está consumada, porque o Filho é plenamente do Pai, totalmente independente do Pai, totalmente obediente do Pai. Porque o Filho, como Deus, não teve usurpação como ser igual a Deus, se esvaziou, se humilhou, servo, obediente até a cruz. Quem é esse? Esse é o Senhor da glória, onde Ele fez todas as coisas, onde tudo subsiste. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a plenitude de tudo, irmãos. Que Ele vai irá fazer convergir tudo em Cristo, e tudo chega cheio de Cristo. É Ele que olha para um miserável pecador como eu e você, que nunca você foi a Jesus, nunca você foi uma igreja, se foi uma religião, se foi um pastor, um bispo, seja o que for, se foi qualquer outra pessoa, porque se você continuar do mesmo jeito, você não conhece Jesus. Porque se você conhecer Jesus, você é uma nova criatura. Irmãos, não brinquemos de evangelho, não brinquemos de vida cristã, não brinquemos. É Ele que nos buscou, é Ele que nos amou, é Ele que desceu do céu, é o mesmo que subiu e que vai vir novamente para levar eu e você, lavados, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz. É Ele que nos comprou pelo seu sangue, somos seus filhos. Ele virá. Você anseia pela vida de Jesus? Ou nós estamos pensando assim: ah não, Jesus vai vir agora, eu nem fiz curso nenhuma, eu não fiz nem faculdade, eu nem casei, eu não tenho nem filho, eu ainda não fiz nada. Então ouvi grande voz dizendo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita com eles. É a casa de Deus. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora preste atenção, meu amado irmão. Todas nossas lágrimas hoje, Deus coloca no seu odre. Haverá um dia, irmãos, presta atenção, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você imaginou isso, irmãos? Aonde, capítulo 22, vai dizer assim: nós olharemos, contemplaremos a sua face, e na sua face nós vamos ver o quê? Uma beleza imensurável. Onde tem cicatrizes, porque aqueles escravos que foram colocados ali, eles penetraram profundamente na testa, no rosto de Jesus, e pegou o nervo trigêmeo, que é as maiores dores que alguém pode ter, uma lesão no trigêmeo. Por isso que diz assim: ele era homem de dores. Nós pegaremos nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. O homem de dores, o homem celestial. Irmãos, nós o veremos face a face,
e na nossa fronte vai estar escrito Jesus Cristo. Você imaginou isso? O que você tem nesse mundo que é comparável a tudo isso? A vida eterna é esta: que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Todo o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, todas as suas dores, todas elas acabarão. E enquanto nós temos aqui, nós temos o Consolador, nós temos o bálsamo de Gileade, é o Senhor que sara as nossas feridas, é o Senhor que cura as nossas enfermidades, se Ele assim quiser. Nós temos a presença do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não é o dia, Deus diz: amanhã vou estar convosco. É todos os dias. Por quê, meu amado irmão? Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Ele é um Deus fiel, irmãos. Ele veio glorificar o Pai, e o Pai glorifica o Filho, e o Filho, conduzindo muitos filhos à glória, glorifica a Igreja. Mas a terceira, quarta parte, irmãos, a Igreja deve glorificar o Filho. Por quê? Devoção, amor, constrangimento pelo amor de Deus. Por que você ama Jesus? Porque Ele me amou primeiro. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, e nós sendo ainda pecadores. Ninguém ama Deus se primeiro experimentar o amor de Deus em Cristo Jesus. Ah, meu amado irmão, como é que nós estamos vivendo o nosso amor no Senhor? Essa devoção a Cristo. Por que você não faz isso? Não, porque a minha religião proíbe. Ah, irmãos, por que nos faz isso? Porque não tem prazer nisso. O prazer está em coisas legais. Nosso prazer tem que ser cuidado, irmãos. Nosso prazer é coisas terrenas, coisas temporais. Necessitam ser transformados para o prazer celestial, prazer de coisas invisíveis. Prazer daquilo que é eterno, não daquilo que é temporal. Olhando para o autor e consumador da fé, contemple Cristo. O Pai contempla Cristo, o Pai é glorificado. O Filho contempla o Pai, e o Filho é glorificado. O Filho contempla a Igreja, e a Igreja é glorificada. Meu amado irmão, você contempla Jesus, e Ele é glorificado. Se não há um testemunho real de Cristo crescente, irmãos, a vida cristã não é pode, é um amor crescente, é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais. Você vai não se conformando com esse mundo, mas cada vez mais sendo transformado de glória em glória na imagem de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que oração, irmãos, nós nem lemos ela. Leia, medite, ore aos pés de Jesus. Que Deus
pela sua imensa misericórdia, Senhor, visite essa Assembleia. Amém. Pessoalmente, conjugalmente, familiarmente, e essa Assembleia. Não porque nós somos a Assembleia melhor, não, porque somos. O meu irmão que disse, e o outro irmão publicou, falou assim: na casa, lá na minha casa, são vários irmãos. Eu fui o primeiro que foi convertido. Aí o irmão disse: é verdade, você era a carne mais dura, tem que te colocar bem. Você não consegue. Nascidos, carne dura tem que colocar 3, 4 horas antes. Não é verdade? Então, nós hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus te abençoe. Vamos perder o lugar de Jesus. Meu irmão, agora. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.